pais que pagam o preço pelos filhos. Eu vou compartilhar com vocês hoje a história de Jó. É uma história até que muito conhecida, porém um enfoque que eu quero dar hoje não é o que aconteceu depois com Jó, que é a história mais famosa que todo mundo conhece, que ele perde tudo e ganha tudo em dobro. E tem até uma canção muito conhecida falando da história de Jó. O que eu quero compartilhar aqui é como que Jó se colocava diante de Deus a favor dos seus filhos. A Bíblia relata aqui no livro de Jó, no capítulo 1, alguns versículos muito interessantes sobre o tipo de relacionamento que Jó tinha a respeito dos seus filhos. Então ele fala assim: na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Que está falando um pouco do caráter de Jó, como ele era, né? Tinha 7 filhos e 3 filhas. Aí aqui a Bíblia vai relatando que ele era um homem muito rico, muito próspero, que ele tinha bois, ovelhas, camelos, enfim. Ele era um homem de posses. Porém, fala lá no versículo 4, fala que os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, davam festas. E cada um por sua vez, ou seja, cada filho dava um tipo de festa na sua casa e as 3 irmãs sempre eram convidadas para os comes e bebes nessas festas. No versículo 5 diz assim: quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em seu pensamento. Olha que profundo isso aqui. Jó está tendo um ato muito interessante. Essa história continua depois, mas eu quero dar enfoque nessa parte aqui. Que Jó levantava de madrugada e oferecia sacrifícios pelos pecados dos seus filhos. Antigamente, os pecados não eram perdoados através do sangue de Jesus Cristo. Aqui é o Antigo Testamento, então ainda Jesus não havia vindo na Terra. Então existiam vários rituais que eram feitos, né? Aqui chama-se de holocaustos, sacrifícios para a purificação dos pecados. Por isso que relata que Jó fazia isso a favor dos seus filhos. Nós aprendemos muito com a história de Jó. Porque Jó, aqui a Bíblia já começa dizendo que ele era um homem íntegro, justo, fiel, que procurava fazer o que era certo, não fazer nada errado. Ou seja, Jó era um homem de caráter, era um homem que temia a Deus, ele conhecia o Senhor, ele tinha um coração entregue a Deus, ele era justo e fiel. Então aqui já começa falando quem era esse homem. E ele tinha aí filhos e filhas, 7 meninos e 3 meninas. E aqui, né, a história conta que eles davam essas festas por rodadas, cada dia na casa de um. E Jó, ao final de cada festa, que ele sabia que a rodada ali das festas havia acabado, diz aqui, eu li para vocês, que ele se levantava de madrugada e começava a orar e pedir para Deus interceder a favor dos filhos, porque ele imaginava aqui que eles poderiam ter pecado. Queridos e queridas, nós, enquanto pais, temos que aprender com essa atitude de Jó. Quantos de nós sabemos de coisas que os nossos filhos fizeram? Ou às vezes imaginamos, assim como Jó, que os nossos filhos estão fazendo coisas erradas ou pecando. Muitas vezes imaginamos e muitas vezes sabemos de fato que estão fazendo coisas erradas. Quantas vezes, eu pergunto, nós nos levantamos
de madrugada e pedimos perdão no lugar dos nossos filhos. E clamamos a Deus a misericórdia de Deus pelos nossos filhos. Talvez você diga aí para mim, eu já fiz isso algumas vezes. Mas talvez tenha alguém que possa dizer assim, não, eu nunca fiz isso, eu nunca pedi perdão para Deus no lugar dos meus filhos. Então, essa reflexão, essa meditação na palavra de Deus é para você. É para que você entenda que nós, enquanto pais ou responsáveis pelos filhos, sejam filhos do coração, ou filhos do ventre, ou filhos adotados, né? Ou filhos que você decidiu cuidar, que você é responsável, seja você uma avó, uma tia que é responsável por alguém, uma criança, um jovem, um adolescente, ou até mesmo um adulto que é seu filho. Aqui a Bíblia fala, dá a entender que os filhos de Jó já eram adultos, porque faziam festas. Então, não importa a idade dos nossos filhos, nós precisamos nos levantar em oração. E não é a qualquer momento, digamos assim, aqui a instrução que Jó nos deixa é que ele levantava de madrugada. Não que a gente não possa fazer oração pelos nossos filhos durante o dia, mas de madrugada, o que acontece? Nós temos um tempo mais de quietude, é mais calmo, é mais tranquilo, é um momento em que você consegue se concentrar mais em Deus, você não vai ter as distrações da internet, da TV, dos vizinhos, dos amigos, dos parentes, do trabalho, das coisas, das tarefas de casa. De madrugada você está com o seu coração mais em paz, mais tranquilo, e você está mais suscetível a ouvir a voz de Deus. E era isso que Jó fazia, ele levantava de madrugada para pedir perdão pelos filhos. Então, o meu desafio para você e para mim também é que nós possamos nos posicionarmos em Deus para nos levantarmos a favor dos nossos filhos e pedirmos perdão ao Senhor, porque muitas vezes os filhos não são tementes a Deus. Alguns não são, às vezes outros são. Mas pode ser que você tenha um filho aí que não seja temente a Deus, que não esteja buscando o Senhor, que não leia a palavra, que não faça oração, que não frequente uma igreja. Não sei qual é a sua realidade, mas eu sei que Deus está falando para você no dia de hoje. Se levante a favor dos seus filhos, se levante de madrugada, interceda, peça perdão no lugar dele se você sabe as coisas erradas que ele já fez ou faz. Se coloque como alguém que está ali intercedendo. Há poder na oração de um pai, de uma mãe, de uma pessoa responsável. Há poder nas palavras, há poder na oração de um justo. Há poder. Então, nessa noite, nesse dia, eu não sei que momento você vai ouvir e ver essa oração, mas que você se posicione, se coloque, não somente durante o dia, mas eu te desafio aqui a selecionar algumas madrugadas, se ajoelhar num lugar calmo e tranquilo, onde você possa ser visitado pela presença do Espírito Santo e onde você possa se derramar diante de Deus e clamar pela vida dos seus filhos e se arrepender no lugar deles e pedir perdão para eles e clamar a misericórdia e a graça do Pai sobre a vida deles. Eu quero orar pela sua vida nesse dia. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Deus, a minha oração nesse dia é que cada um de nós que está ouvindo ou vendo este vídeo possa se posicionar assim como Jó fazia. Tua palavra diz que ele era um homem justo, fiel, digno, que buscava agradar ao Senhor e se desviar do mal, e ele queria a mesma coisa para os seus filhos. E Jó percebia as coisas erradas que os filhos faziam, e a Bíblia diz que ele se levantava de madrugada para interceder e pedir perdão no lugar dos filhos. Nesse dia, Pai, nós nos levantamos aqui para clamar pela vida de cada filho,
de cada pessoa que nós somos responsáveis. A minha oração é que cada uma de nós, cada um de nós, se levante de madrugada para interceder e clamar a misericórdia do Senhor sobre os nossos filhos, para que o seu mover aconteça, para que o seu livramento aconteça na vida dos filhos, para que a bênção do Senhor se concretize na vida dos nossos filhos, para que eles andem no caminho que é certo, justo e digno, Pai. Nos ajuda, Senhor, a termos disposição, a termos graça, sabedoria, discernimento, ânimo, coragem para intercedermos pelos nossos filhos, Pai. Nos levanta, Senhor, nos levanta nas madrugadas a favor dos nossos filhos. E nesse dia eu quero cobrir a vida de cada um dos nossos filhos, de cada pessoa que está aqui ouvindo essa oração. Eu cubro a vida de cada pessoa com o sangue de Jesus Cristo e de cada filho, de cada pessoa que ela é responsável, Pai. Aplicamos o sangue de Jesus Cristo, protegendo, cuidando, amparando, Pai, para que eles sejam guiados pelo Teu Espírito Santo. É isso que eu oro nesse dia, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, não se surpreendam se durante algumas madrugadas você tiver uma insônia, não conseguir dormir. Você vai dizer, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo dormir? Ou por que eu acordei? O Espírito Santo vai te lembrar dessa palavra. Muitas vezes é o Senhor, é o Espírito Santo que vai te acordar, para que você possa interceder pelos seus filhos, para que o livramento venha, para que coisas ruins não aconteçam com eles, para que eles sejam abençoados, para que eles voltem ou permaneçam nos caminhos do Senhor. Então, não se surpreenda se isso acontecer nos próximos dias ou daqui a algum tempo, você se acordar de madrugada, é o Senhor te chamando para interceder e orar pelos seus filhos. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, essa instrução. O Senhor está te dando uma instrução. Muitas vezes você diz assim, eu não sei mais o que fazer com os meus filhos, eu não sei mais o que eu posso fazer pelos meus filhos. Agora você sabe porque Deus está te dando uma instrução. Ele está dizendo, se levante de madrugada, dobre os seus joelhos, peça perdão no lugar dos seus filhos e interceda por eles, que o Pai que está no céu ouvirá a sua oração. Amém? Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa e a sua família e os seus filhos. Até o próximo vídeo.